Bem, amigos de Afiliadex, mais uma vez com vocês, lhes trazendo uma palavra direto de dentro do nosso livro sagrado, a Bíblia. E dependendo de onde você esteja, bom dia, boa tarde ou boa noite. Em qualquer lugar do mundo, seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, ative o sino e comente para que eu possa te encontrar e fazermos uma amizade verdadeira. Hoje a palavra é crescendo na graça de Deus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Graça é uma das palavras mais importantes da Bíblia e muitos não conseguem alcançar o seu significado porque tentam entendê-la pela lógica humana. Pela lógica humana, só é abençoado quem merece, quem foi bom o suficiente. Primeiro, graça comum. É um favor imerecido, disponível em todo lugar e a todas as pessoas. É por isso que viver é tão bom e agradável, por causa do amor de Deus em todo lugar. Veja bem, por causa do pecado e da separação de Deus, todos os seres humanos mereciam a morte, em Romanos 6:23, mas ao invés disso, todos recebem inumeráveis bênçãos da parte de Deus. Que maravilha, né? Nós, pecadores, incorrigíveis, que merecíamos a morte, mas recebemos inúmeras bênçãos de Deus, porque Ele é Deus. A segunda graça, a graça salvadora, é a graça de Deus que resulta na salvação do homem. O apóstolo Paulo escreveu: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Ela está disponível aos pés do Calvário. Ou seja, todo aquele que contemplar Jesus Cristo crucificado, compreender o preço que Ele, o Senhor, pagou ali, por causa dos seus muitos pecados, e se arrepender deles, clamando perdão e salvação, recebe pela fé a graça salvadora do Senhor. Temos que reconhecer que Jesus é o Senhor e que Ele foi crucificado para que nós fôssemos salvos e libertos dos nossos pecados. Jesus, o Senhor. A terceira graça é a graça capacitadora. Essa classificação nos ajuda a compreender que a graça de Deus não se limita à salvação e ao perdão de nossos pecados. A graça de Deus também nos oferece, uma vez salvos,
a capacitação e o poder para vivermos uma vida nova e em vitória aos olhos de Deus. Maravilhosa graça do Senhor. Nós podemos crescer na graça, ou seja, aquela mesma graça que nos alcançou para nos tirar do pecado, para dar-nos perdão e anular a nossa condenação, está sempre disponível para continuar o trabalho de Deus em nossa vida. O Evangelho nos transporta de um lugar de pecado e derrota para um lugar de santidade cheio de vitória diante de Deus. Ele nos garante vitória sobre todas as coisas, inclusive sobre o pecado. Maravilhosa graça. E como nos aproximarmos desse trono da graça? Primeiro, só é possível aproximar-se do trono da graça através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, irmãos, temos plena confiança que para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu que foi rasgado, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19 e 20. Devemos nos aproximar com sinceridade. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura que vem direto do trono de Deus. Hebreus 10, 22 nos afirma. Em quarto, sempre podemos nos aproximar do trono da graça por meio da oração. Que maravilha conversar com o Senhor, né, meus queridos? Jesus nos ensinou a orar assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 16, 13. E ofereceu-nos um maior exemplo. Naquela noite sombria no Getsemane, onde passou horas de intensa oração, ele orava: seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade. E saiu dali capacitado e vitorioso. Em toda a sua vida extraordinária, Jesus sempre orava e Jesus jejuava. Por isso ele nos ensinou isso. Jejuar e orar é aonde nós vamos encontrar a vitória. A vida cristã não é fácil, e Jesus deixou isso bem claro. Mas a graça de Deus que nos perdoou e removeu toda a condenação e culpa também está à nossa disposição para nos fortalecer em nossas fraquezas e nos capacitar para uma vida de vitória. Já está na hora de acreditarmos que o Evangelho nos transporta de um lugar de pecado e derrota para um lugar de santidade e de vitória diante de Deus. E isto é a graça, que é um favor imerecido que Deus nos dá. Obrigado por estarem neste vídeo ouvindo as palavras do Senhor, que me foi dada para lhes serem
transmitidas. E que a consolação do Senhor e do Espírito Santo de Deus esteja convosco e com todos os povos de toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém.